se formos honestos, sinceros, vamos encontrar dentro de cada uma dessas igrejas algo que nos identificamos e que precisamos também nos arrepender. O próprio povo reclamava das suas águas mornas. Essa água não serve para nada. Vamos ter que ir para lá, vamos ter que ir para Herápolis, vamos ter que ir para Colossos, porque aqui não serve de nada essas águas. O povo reclamava. Agora vocês imaginam o povo receber uma carta de Jesus falando: vocês não são nem quente nem frio, vocês são morno. Sabendo quem é Cristo e que tudo depende dele, que se ele fizer, a gente cai duro. Olá, meus amores, estamos de volta para gravar mais um vídeo aqui no nosso canal Fundamento e hoje muito contente, feliz, porque hoje encerramos mais uma playlist aqui no nosso canal, a nossa playlist do estudo do Apocalipse, falando das cartas às igrejas da Ásia, as 7 igrejas do Apocalipse. E pela graça de Deus, mais uma vez chegamos aí no final de uma playlist. Hoje vamos gravar a última igreja, a igreja de Laodiceia, e eu te aconselho, caso tu ainda não tenha assistido os vídeos anteriores, eu te aconselho, assiste esse e depois volta lá e assiste a playlist completa para que vocês venham ter um entendimento completo das exortações, das correções do próprio Senhor Jesus para nós, a igreja de Cristo, porque eu tenho certeza que se formos honestos, sinceros, vamos encontrar dentro de cada uma dessas igrejas algo que nos identificamos e que precisamos também nos arrepender. Esse estudo do Apocalipse não é para incrédulos. Este estudo das 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse é para a igreja. E se somos filhos de Deus, fazemos parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, este recado é pra gente. Tá bom, meus amores? Então, bem feliz, graças a Deus terminamos mais uma playlist e eu espero que tenha abençoado a vida de vocês. Mas pra gente continuar aquilo que a gente pede, se esses estudos têm abençoado a tua vida, têm te edificado, têm despertado o teu entendimento pra verdade do Evangelho, a gente pede para vocês aqui no canal uma única coisinha: nos ajude a compartilhar isso, deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal. Tu que ainda não é inscrito, tem assistido os vídeos e não tem para que eu não vou me inscrever? Mais um canal, já sou inscrito em tantos, mas justamente por isso. De repente tu é inscrito em tantos canais de assuntos que nem são importantes, que não edificam a tua vida espiritual, mas este é. Então nos ajude. A tua inscrição, o teu like, o teu compartilhamento é muito importante para o canal Fundamento crescer dentro da plataforma, para que esse conteúdo venha alcançar mais gente, mais pessoas, para que mais pessoas venham ter esse entendimento desses estudos completos nas Escrituras Sagradas, da palavra de Deus, tá bom, meus amores? Então é a única coisa que a gente pede aqui para vocês, a sua inscrição, o seu like e o seu compartilhamento, tá bom? Então acompanha comigo, pega aí a tua Bíblia, Apocalipse capítulo 3, a última igreja, né? A última igreja da Ásia, e hoje nós vamos estudar a igreja de Laodiceia. Vai ser um vídeo longo, talvez eu tenha a necessidade de dividir em 2 partes, porque é um estudo glorioso e eu não quero deixar nada para fora, tá bom, meus amores? Então, para poder falar tudo o que é necessário para a nossa edificação, para o nosso entendimento, para o nosso crescimento espiritual, eu vou falar bastante, mas eu tenho certeza que vai surpreender vocês o estudo dessa igreja tão conhecida por ser a igreja morna, aquela que o Senhor Jesus disse que está a ponto de vomitar, porque não é frio e nem quente, estou a ponto de te vomitar. É duro isso, né? É duro ouvir isso, uma expressão forte, né? Ser vomitado. Pois é, mas foi o Senhor Jesus quem falou. Quer entender? Então fica comigo até o final e eu tenho certeza que tu vai te gloriar deste estudo. Tá bom? Então vamos lá, meus amores, eu vou ler o texto e depois a gente vem, como sempre, dando as características da igreja e ensinando o que Jesus falou. Diz assim: carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente.
Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de te vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. E que Deus me dê sabedoria para ensinar e ouvidos para vocês aí do outro lado ouvir. Tá bom, meus amores? Então vamos lá. A igreja de Laodiceia, a última igreja, a última, representando aí, meus amores, o último estado da igreja de Cristo na terra. Não é por acaso que Jesus deixou essa última igreja morna para o final. Por quê? Porque é exatamente o retrato da igreja moderna. A igreja moderna dos dias de hoje está assim, neste estado de mornidão espiritual. E a gente vai falar com muito detalhe sobre isso. Então, vamos lá. Como sempre, vamos dar um pouquinho das características dessa igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia, uma das características dessa igreja, como algumas das outras igrejas, no caso da cidade onde estava localizada a igreja de Laodiceia, é que era uma cidade riquíssima. Assim como outras cidades também eram ricas por causa do comércio, da indústria, do ouro, a cidade de Laodiceia era uma cidade que tinha muita produção de gado, sobretudo de ovelhas. E por ter muita produção de ovelhas, eles eram riquíssimos, porque eles cultivavam um comércio de lã finíssima. Por ter muita ovelha, e era uma ovelha negra, uma lã raríssima e finíssima e caríssima, que fazia com que a cidade de Laodiceia fosse muito rica. Então eles tinham esse comércio muito grande de produção de lã. Outra característica da cidade é que essa cidade era um polo de centros acadêmicos, de universidades, centros hospitalares. Havia muitas universidades de medicina e muitos centros hospitalares e oftalmológicos, né? Muito conhecida a cidade por ser uma cidade que formava muitos médicos e oftalmologistas. E também eles tinham um polo de laboratórios para a produção de remédio, de medicina. Eles produziam as farmácias, né? No nosso linguajar de hoje, eles tinham laboratórios de farmácias, que eles produziam os remédios, né? Enfim, e um dos principais produtos que essa cidade de Laodiceia produzia em seus laboratórios era um colírio para os olhos, que eles exportavam por todo o mundo naquela época, Roma, enfim, toda a Europa e Ásia, eles
eles exportavam esse produto para os olhos, esse colírio, que era muito conhecido, unguento também chamado, né? Então era uma cidade conhecida por esses pontos característicos. Outra coisa bem importante que a gente vai esmiuçar bastante no estudo de hoje, e vocês vão ver que coisa gloriosa, porque o nosso Cristo é muito sábio para ensinar, é que essa cidade, por que Jesus usa a expressão nem quente e nem frio estou a ponto de te vomitar? Lembra que o Senhor Jesus sempre usa características da cidade, de acontecimentos culturais, geográficos, políticos, históricos daquele lugar para poder repreender, exortar e corrigir e dar as promessas para aquela igreja? Então, por que Jesus fala que tu é morno, nem quente, nem frio? Por quê? Porque a cidade de Laodiceia fazia um triângulo numa região da Ásia Menor com a cidade de Hierápolis e a cidade de Colossos. O que tinha? Era um triângulo que fazia parte Colosso, Hierápolis e Laodiceia. Era uma região de municípios, um pertinho do outro, no nosso linguajar de hoje, municípios, cidadezinhas muito próximas e que ligavam entre essas cidades uma área de águas termais. Vamos lá. Da cidade de Colosso e de Hierápolis tinham águas termais, aquelas águas consideradas águas medicinais, aquela água quentinha, né? Que tu toma banho, que faz bem, que tem muitos sais minerais, né? Que faz bem, né? Tem muito nos spas, enfim, as águas com muitos sais minerais para ter benefícios para a pele, para o corpo, para a saúde, enfim. Eram águas termais naturais que vinham de Colosso e de Hierápolis. De uma cidade vinham as águas quentes, termais quentes, que eram terapêuticas para o corpo, e da outra cidade vinham as águas frias, que eram as águas relaxantes, que eram as águas para refrescar, para tomar banho. Então eram águas medicinais com muitos minerais. E quando estas águas vinham de Colosso e de Hierápolis e desembocavam em Laodiceia, chegava ali, as águas não eram nem quentes nem frias, eram mornas. Então era uma água que não tinha serventia. De Colosso vinha água quente, de Hierápolis vinha água fria. Então, ou vice-versa. Então, uma servia para medicina e a outra para refrescar. E quando chegava em Laodiceia, já chegava morna. Ou seja, então não tinha serventia para nada. Tá dando para entender? Então, as águas as águas termais, quando chegavam em Colosso, já estava morna. Não servia nem para refrescar e nem para medicina para o corpo, né? Para relaxamento corporal por causa dos minerais. Então, era um poço de águas sem serventia. Então, por isso que o Senhor Jesus usa essa expressão. Tu não é quente como Colosso e tu não é fria como Hierápolis. Tu é morna. Por quê? Porque era uma maneira daquela igreja entender a condição espiritual dela. Era uma maneira daquela igreja entender que ela estava morna e que ela não estava servindo para nada. Porque se eles viviam entre águas termais que eram boas para a saúde de um jeito ou de outro, e eles sabiam que a parte que tocava a região deles não era boa, quando o Senhor Jesus vem e exorta e fala, vocês não são frio nem quente, vocês são mornos, então eles, essa é a nossa condição espiritual. Tá dando para entender? Olha a sabedoria de Cristo para exortar esta igreja. E a gente vai desenrolar muito isso no decorrer do estudo, tá, meus amores? E vocês vão ficar surpreendidos com o ensinamento de Cristo para essa igreja, que com certeza pode ser para todas as igrejas nos dias de hoje.
pessoas que se encontram dentro de igrejas nos dias de hoje que estão nessa condição de mornas, sem serventia para nada dentro de uma igreja. Conhecendo um pouquinho das características da cidade, o porquê Jesus usou essas expressões, então agora a gente entra no estudo em si. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha verdadeira e fiel. Vamos lá. Quando Jesus usa a expressão Amém, essa expressão no hebraico significa assim seja feito, ou seja, é algo verdadeiro, algo real, algo concreto, algo consumado. Quando Jesus fala Amém, estas coisas diz o Amém. Essas coisas diz o assim seja feito, assim seja consumado. Isso significa isso, que em Cristo está o fim de todas as coisas, está o ponto final, a consumação de tudo. Então ele vem e fala, a testemunha fiel. Lembra que a gente já estudou que a palavra testemunha no original grego é mártir, que significa, né, ser mártir, aquele é testemunha fiel, aquele que realmente transmite Deus, aquele que realmente está disposto a morrer por aquilo que crê, por aquilo que acredita. Cristo era o mártir de Deus, a testemunha fiel, aquele que morreu pelo seu Senhor, pelo Pai, por causa de seus irmãos. Então ele é a testemunha fiel e verdadeira, como a gente já estudou. Não existe outra verdade que não seja Jesus Cristo. Não existe outra verdade, outro evangelho, outra palavra autêntica. Não existe outro que seja autêntico como é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele vem aqui falando para essa igreja, e é muito importante a gente entender essas expressões que Jesus usa, porque daqui a pouco nós vamos entender algo ligado. Lembra que eu falei que a região de Laodiceia era do lado de Colossos? Quem lembra dos Colossenses? A gente já vai ler o livro de Colossenses e a gente vai ver aí a ligação disso tudo que Jesus está falando aqui, se apresentando para eles. Eu sou o Amém, o ponto final, o princípio e o fim, o está consumado, o assim seja feito. Tudo foi feito por mim, por meio de mim e para mim. Tá dando para entender? Então a gente vai entender direitinho isso, fazendo uma ligação direta com o livro de Colossenses. E aqui serve para vocês que querem aprender a meditar nas escrituras sagradas, tá bom, meus amores? Então, hoje a gente vai aprender de tudo. Aqui é um canal de estudo bíblico e a gente aprende de tudo, inclusive a meditar da forma correta na Bíblia. Tá bom, meus amores? Então a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Esse versículo aqui é muito usado pela falsa seita, pela seita dos testemunhos de Jeová, que falam, né, tá vendo aqui o princípio da criação, porque eles não creem que Jesus é o Filho de Deus, eles dizem que Jesus é mais uma criatura de Deus. Aí usam esse versículo aqui para dizer, ó, tá vendo, o princípio da criação, Cristo foi criado por Deus. Tem nada a ver com isso. Essa palavra aqui, o princípio da criação, é o art, ou ark, que significa o cabeça, o líder, o supremo líder. Já viu aquela expressão, o arqui-inimigo de Deus, que é Satanás, o arqui-inimigo, que é o inimigo principal? Então, a palavra usada aqui, o princípio da criação, o princípio é o arque, o cabeça, o soberano, o absoluto, aquele que em tudo foi criado e gerado por meio dele. Ele é o princípio, ele é o primeiro, ele é antes de que todas as coisas fossem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, habitando no meio de homens. Então, ele é o princípio, ele é a primazia, ele é tudo em todos. Através dele, tudo foi criado. Não que ele foi a primeira criação, como Deus criou o anjo, como Deus criou o homem do pó da terra, nada disso. Cristo é Deus. É a essência do próprio Deus.
Então, ele é antes de todas as coisas. Então, quando fala que ele é o arte, o primeiro, o princípio da criação, significa que ele é o cabeça, ele é o líder, ele é o cabeça da igreja. Ele é antes de todas as coisas e tudo que foi criado foi por ele e por meio dele. Tá dando para entender? Então, meus amores, é muito importante quando a gente medita nas escrituras, a gente meditar nos originais, pra gente entender isso, porque senão um testemunho de Jeová vem e te engana na maior descaro, né? Ó, tá vendo? Ó, Cristo é uma criatura também, ele não é o Filho de Deus. Tá vendo como a gente precisa conhecer as escrituras? Então, vamos lá. Daí ele vem e fala assim: conheço as tuas obras. A mesma palavrinha, oidas, né? E é muito legal aqui a gente entender, porque todas as outras igrejas, Cristo sempre vinha com elogios. Sempre vinha com elogios. Até a piorzinha das igrejas, que foi a igreja de Sardes, Cristo ainda diz que entre eles tinha uns que não tinham se corrompido. Mas aqui na igreja de Laodiceia, que é a última que retrata, assim, literalmente a condição da igreja nos dias de hoje, Cristo já vem direto com a exortação, direto com o diagnóstico, direto com a condição, com o raio-x daquela igreja. E quando a gente fala daquela igreja, estamos falando de pastor, de liderança, de obreiros, estamos falando do povo em si, a igreja em si, o conjunto de pessoas individuais que formam aquela congregação, tá? Então ele vem e fala assim, ó, conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Ele está usando uma expressão conhecida por essa igreja de Laodiceia, porque eles sabiam que na natureza da cidade de Laodiceia, as águas que corriam termais ali eram mornas, não eram nem quentes e nem frias como eram as águas de Colosso e de Hierápolis, que fazia parte da regiãozinha ali, municípios um do lado do outro. Então eles entendiam isso. Ai, aqui em Laodiceia não dá, né, pra gente tomar banho, porque essas águas aqui são mornas, não servem para nada. Vocês estão entendendo como que é o ensinamento de Jesus? Lembra? Ele sempre ensinou por parábolas, porque era uma maneira do povo entender ele mais facilmente. E aqui ele está usando uma parábola. Uma parábola, algo que acontecia na cidade que o povo estava acostumado. Já pensou? O próprio povo reclamava das suas águas mornas. Ah, essa água não serve para nada. Ah, vamos ter que ir para lá, vamos ter que ir para Hierápolis, vamos ter que ir para Colossos, porque aqui não serve de nada essas águas. O povo reclamava. Agora vocês imaginam o povo receber uma carta de Jesus falando: vocês não são nem quente nem frio, vocês são morno. Já pensou? Bah, olha Jesus reclamando da gente. E não era uma reclamação pouca. Era uma reclamação dura e severa, a ponto de Jesus falar: vocês são tão mornos, são tão inúteis, porque essa é a palavra, que eu estou a ponto de vomitar. Já pensou, gente? Vocês sabem como é ruim quando a gente tem ânsia de vômito? É horrível, é ou não é? Quando a gente fica ruim, com vontade de vomitar. Agora vocês imaginam Jesus falando isso para essa igreja, de algo que eles tinham conhecimento. Imagina Jesus falando para ti com náuseas, com ânsia de vocês. Gente, isso é muito duro. Isso é muito duro, gente. Meu Deus do céu, já pensou Jesus falar isso? E deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa é a condição da maioria dos crentes do dia de hoje. E digo mais, muitos crentes dentro das igrejas bíblicas. Porque lembrem-se, aqui não estamos falando de falsas igrejas ou de seitas. Porque essas aí não adianta nem falar, não tem o que falar. Embora se aplique muitas coisas dentro dessas igrejas no ensinamento, porque são pessoas enganadas, que também
estão a ponto de ser vomitadas da boca de Deus, mas nós não estamos nos referindo a seitas e a falsas igrejas que pregam supostamente um evangelho. Não, a gente está falando de uma igreja bíblica, uma igreja de Jesus, e a gente vai provar isso para vocês na Bíblia, daqui para frente. Então Jesus vinha falar que está a ponto de te vomitar. Essa é a condição de muitos crentes nos dias de hoje. Por isso a exortação é muito dura, mas, como sempre, a misericórdia de Deus vai até o final. Vamos lá. Então ele vem e fala: quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem é frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E por quê? E por que Jesus diz: estou a ponto de vomitar-te da minha boca? Olha só, aí Jesus vem e fala assim: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes, aí Jesus fala, e tu nem sabes que tu é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então Jesus diz que está a ponto de vomitar eles da boca porque eles são mornos. E por quê? Porque eles, como igreja, dizem, estamos ricos, eu sou rico. Olha só, porque diz, ó, estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. Ou seja, a igreja de Laodiceia era uma igreja que se achava autossuficiente, assim como a igreja de Sardes se achava autoconfiante dos seus muros, das suas muralhas. Lembra que eles eram muito seguros por causa das suas muralhas? Era uma igreja autoconfiante. A igreja de Laodiceia era uma igreja autossuficiente, não precisamos de nada. Olha só, a cultura da cidade conta que houve um grande terremoto na cidade que destruiu também a cidade. Parecido com a igreja de Filadélfia, com a cidade de Filadélfia, aconteceu o mesmo em Laodiceia, e a cidade foi destruída por um grande terremoto. E diz que Roma quis dar para eles os recursos para eles reconstruir a cidade de Laodiceia, e eles não aceitaram ajuda. Não, a gente não precisa, porque nós temos condições com as nossas economias, com a nossa política, com o nosso governo, com as nossas próprias condições econômicas, nós podemos reconstruir a cidade. Assim de soberbos, de orgulhosos e de autossuficientes era a igreja de Laodiceia. Eles achavam que podiam tudo sozinhos, que não precisavam da ajuda de ninguém. E no momento em que eles dizem para Roma, não precisamos da ajuda de você, somos autossuficientes, somos ricos. No momento em que eles dizem, porque estou rico e abastado e não preciso de nada nem de ninguém, quem que eles estão excluindo também da vida deles? Claro, Cristo. Isso é o que acontece na vida de uma pessoa autossuficiente, que ela acha que ela é boa o bastante, que ela tem recursos para tudo, que ela é boa, inteligente, que ela sabe e pode fazer tudo sozinha. E então ela confia na força do braço dela, nas capacidades dela, na inteligência dela, na moral ilibada dela. Ela acha que ela é muito boa e que ela não é pecadora e que ela pode se salvar sozinha, que ela está muito bem com Deus, que ela está numa grande comunhão com Deus e que ela não precisa de nada nem de ninguém, e que a prova de que Deus ama ela é que tudo está dando certo para ela, então que ela não precisa de nada. E nessa exclusão de não preciso de nada, ela está excluindo o próprio Deus, o próprio Cristo da vida dela. Tá dando para entender, meus amores? Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Uma igreja que estancou, uma igreja que de espiritual passou a ser uma igreja apagada, autoconfiante, tão envolvida com as coisas deste mundo,
com as riquezas, com a inteligência, lembra? Era um polo de universidades, medicina, se supõe que é a coisa mais difícil, né? A medicina que é mais difícil. Eram químicos que fabricavam remédios, colírios, a medicina, oftalmologistas que cuidavam da saúde dos outros. Imagina só gente inteligentíssima nessa cidade, com ligação à química, à produção de remédios. Então, essas pessoas, sem contar a riqueza da cidade no comércio, com a produção de lãs finíssimas, roupas, da elite das cidades, a nata da Ásia vivia em Laodiceia. Os empresários mais famosos, mais poderosos, os fazendeiros do gado. Tá dando para entender? Então, eles achavam que não precisavam de mais nada. E nessa autoconfiança de ter tudo e tá tudo bem, tudo dinheiro compra, tudo dinheiro paga, inclusive a reconstrução da cidade, tudo. Para quê? Quem vai precisar de Deus? Simplesmente vai lá de religioso na igreja no domingo, participa da reuniãozinha, do cultinho. Ah, pastor, tá precisando do quê, pastor? Então tá, tá aqui, paga, faz as suas boas obras, dá uma cestinha básica, dá uma roupinha lá, uma ajudazinha, cumpri o meu dever, estou bem, estou salvo. Eu não preciso de nada, nem de Cristo. Então, Jesus vem e fala, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Vamos entender um pouco da trajetória dessa igreja, para a gente entender a frieza, não dá nem para dizer frieza, né? É a maneira de a gente falar, frieza espiritual, mas aqui, na verdade, é a mornidão, porque Jesus usa a expressão, quem dera tu fosse quente ou fosse frio, mas tu é morno. Por quê? Porque o quente é o cristão verdadeiro, fiel, cristão que cresce em santificação. É aquele cristão que está sempre na dependência de Deus, entendendo que é pecador e que depende de Deus. E por isso ele cresce, por isso ele desenvolve. Lembra da igreja de Filadélfia? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de vocês, na humildade de vocês. Lembra da igreja de Esmirna? Que eles eram pobres, paupérrimos, mas Cristo disse, mas vocês são ricos. Eles, em contraste com a igreja de Laodiceia, eram pobre de não ter o que comer, o que vestir, onde morar. Mas diante dos olhos de Cristo, eles eram ricos. Por quê? Porque havia comunhão, dependência, humilhação, dependência total de Cristo. A igreja de Laodiceia, ao contrário, era riquíssima, mas diante de Deus era pobre, cega, miserável e nu. Não tinha nada. A comunhão deles estava a zero. Mas como que uma igreja bíblica, porque a gente está falando aqui de igreja, porque Cristo não manda recado para quem não é igreja. Cristo não manda exortação, Cristo não corrige. Lembra que a gente leu ali? Vamos ler mais daqui a pouco? Eu repreendo e exorto quem eu amo, corrijo quem eu amo. E Cristo ama quem? A igreja. Então aqui ainda existia uma chance, uma oportunidade, se houvesse arrependimento. Então Cristo não exorta incrédulos, bastardos. Lembra lá em Hebreus? Eu repreendo e exorto a todos aqueles que são filhos. Se não sois repreendidos, não sois filhos, sois bastardos. Ou seja, Cristo só exorta a igreja, só exorta filhos. Tá dando para entender? Então aqui a gente identifica essa igreja, porque muitos dizem que aqui era uma igreja apóstata, era uma igreja já excluída, que não tinha mais chance. Não, gente, aqui é a igreja de Jesus. Mas é uma igreja que estava morna espiritualmente, que estava completamente nessa postura de autossuficiência, que esqueceram de quem eles dependiam. Eles esqueceram de como eles alcançaram tudo que eles tinham. Que o Cristo era o cabeça, o princípio de tudo, que tudo vinha por ele, por meio dele, para a glória dele. Essa igreja esqueceu. E sabe o que essa igreja esqueceu? De uma carta que Paulo escreveu para eles.
Sabia que Paulo também escreveu uma carta para a igreja de Laodiceia? Eu nunca li na Bíblia que tem. Eu sei que tem igreja para Filipenses, eu sei que tem uma igreja para Tessalonicenses, para os romanos, para os hebreus, para Timóteo, para Tito, para Corinto. Mas para Laodiceia, Aline, aonde tá? Vamos ver? Lembra que eu disse que nós íamos ler a carta à igreja dos Colossenses? Vamos lá? Acompanha comigo. Assim a gente aprende a meditar na Bíblia, tá, meus amores? Olha só o que fala lá eu tava com marca-página, tirei o marca-página e fechei a Bíblia. Vamos lá, Colossenses. Vamos ver o que a igreja de Colossos tem a ver com a igreja de Laodiceia. Lembra que eu disse que a região é muito perto? É uma região onde Colosso era a regional, digamos assim, a igreja maior, e a igreja de Hierápolis e a igreja de Laodiceia eram as igrejas um pouco menores. Então era uma região que era de 3 igrejas, uma pertinho da outra. Então Paulo escreve uma carta para a igreja de Colossenses e olha o recado que ele dá. Ele diz assim: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós e pelos laodicenses. Vamos vendo. Paulo está escrevendo. Paulo, quando estava preso lá numa prisão em Roma, aquela prisão que eu tive a oportunidade de conhecer, ele estava preso, tá, gente? E ele escreveu essa carta a Colosso, a igreja dos Colossenses. E na carta aos Colossenses ele cita Laodiceia várias vezes. Então ele fala: eu tenho enfrentado muitas lutas por vocês, colossenses, e pelos laodicenses. Aí ele vem e fala assim, no final da carta, ele diz assim, ó, no capítulo 4, isso é só para vocês saberem, tá? Da ligação da igreja de Colosso e Paulo com Laodiceia. Aí ele vem e fala, ele está falando de Epáfras, que foi muito provavelmente o pastor fundador da igreja de Laodicenses. Epáfras foi o fundador, junto com Timóteo, da igreja de Colosso. E eles também, muito provavelmente, Epáfras se expandiu para abrir a igreja em Hierápolis e também em Laodiceia. Daí ele fala de Epáfras, ele fala, dele dou testemunho que de muito se preocupa por vós e pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Ou seja, Paulo estava na carta para os Colossenses falando que Epáfras, aquele que foi pastor deles, se preocupava muito com eles, com os de Laodiceia e com os de Hierápolis também. E daí ele fala assim, ó, saudai os irmãos da Laodiceia, no final da carta, e Ninfa e a igreja que se hospeda na sua casa. E daí ele vem e fala assim, ó, e uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai que ela seja lida também na igreja de Laodiceia, na igreja dos laodicenses. Ou seja, Paulo escreveu a carta para Colosso, para os colossenses, mas ele deu a ordem. Depois que vocês leem a carta na igreja, vocês mandem ela para ser lida na igreja de Laodiceia também. Porque o mesmo que eu ensinei para vocês nessa carta de Colossenses é o mesmo que a igreja de Laodiceia também precisa aprender. É o mesmo recado. Então é como se Paulo tivesse escrito também uma carta para Laodiceia, com o mesmo conteúdo da igreja de Colosso. Tá dando para entender por que a ligação? E aí, quando a gente estuda a igreja de Colossenses, para ver, peraí, como que pode uma igreja que foi fundada por discípulos de Paulo, Epáfras e Timóteo, e que era um pastor fervoroso, que estava sempre em constante preocupação e oração por eles, uma igreja assistida por Paulo, ainda que Paulo nunca tenha pisado em Colosso, Hierápolis e Laodiceia,
Paulo se preocupava por eles, a ponto de mandar uma carta para eles, ensinando, exortando, corrigindo, falando da postura do que eles tinham que crer em Cristo. A carta aos Colossenses, que nós vamos estudar proximamente no canal O Evangelho Sem Filtro, vocês vão ver que gloriosidade, um estudo expositivo. É uma carta parecida com a carta de Hebreus. Embora Hebreus seja mais ligada à cultura hebraica, mas a essência da carta de Colossenses é parecida com a de Hebreus. Cristo, o tudo em todos, o superior, a supremacia de Cristo, cabeça de toda a criação, aquele que foi criado, tudo foi criado por ele, por meio... Vamos ler. Eu disse que esse estudo vai ficar longo, mas não me importa, porque é importante vocês entenderem, porque assim a gente vai conseguir entender a correção de Cristo para a igreja de Laodiceia. Porque olha o que essa igreja aprendeu com essa carta de Colosso. Olha só, a igreja de Paulo ensinando para os colossenses e para a igreja de Laodiceia. Eu vou ler versículos assim aleatórios só para vocês entenderem, tá, gente? Porque senão a gente vai ler toda a carta e daí vai ficar 3 horas de vídeo. Aí ele fala assim, ó, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, na presença e na longanimidade, ou seja, que ele tá orando para que a igreja de Colosso e de Laodiceia seja fortalecido no poder da glória de Cristo. Olha só, vão vendo. A igreja de Laodiceia era fortalecida no poder aquisitivo deles, econômico. E não na glória de Cristo. Mas olha o ensinamento que eles tiveram aqui, como uma igreja bíblica. Aí ele vem e fala assim, ó, a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele, olha só, olha Paulo ensinando a igreja de Laodiceia. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. Este Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha aí. A mesma palavra que Jesus usa lá, o princípio da criação. Aqui o primogênito da criação, o arte, o cabeça, o líder, aquele que tudo foi criado por meio dele, para a glória dele. Olha aqui, as mesmas palavras. Estão vendo como a gente medita na Bíblia, meus amores? O que liga uma coisa na outra? Olha só, Cristo usou as mesmas palavras lá na carta que Paulo usou aqui para eles. E ele vem o princípio, o primogênito da criação, pois nele, ó, foram criadas todas as coisas, toda a lã, todo o colírio, toda a inteligência, toda a riqueza, tudo que a igreja de Laodiceia se achava rica e abastada e que não precisava de nada, tudo foi criado por Cristo e por meio de Cristo e para a glória de Cristo. E a igreja de Laodiceia sabia, mas ficou morna, esqueceu disso. Pois todas as coisas foram criadas, todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados e potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Olha só, olha a gloriosidade da carta de Paulo aos Colossenses e aos Laodicenses, falando da soberania do nosso Cristo, de quem ele é, de tudo que ele é e de tudo que foi feito por ele, por meio dele, para a glória dele. E que como que alguém pode dizer, eu não preciso de nada, porque eu tenho tudo, eu sou rico e abastado, eu tenho tudo, não tenho necessidade de nada. Como que alguém é louco? Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Como que alguém pode ser louco de dizer que não precisa de nada, sabendo quem é Cristo e que tudo depende dele, que se ele fizer, a gente cai duro. Olha só, meus amores, por que a exortação da igreja de Laodiceia é tão cruel, tão terrível e tão justa? A
Aí ele vem e fala, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Ele controla todas as coisas com o poder da palavra dele, nele tudo subsiste, nele tudo é sustentado, por isso que ele é o primogênito da criação, por isso ele é o princípio da criação. Olha o paralelo das cartas, Apocalipse e Colossenses, olha o paralelo, nele tudo subsiste, tudo, gente. Tudo que a gente é, tudo que a gente possa chegar a ser, tudo que a gente faz, tudo que a gente tem, se é que a gente pode dizer que tem alguma coisa, tudo vem dele, por meio dele, tudo só existe por causa de Cristo. Tudo só existe por causa dele. Gente, a gente precisa amar esse Cristo, aprender a amar e admirar e ser grato a esse Cristo. Sem contar tudo que no início da carta, ele nos libertou do império das trevas. Ele é nosso Salvador. Ele é tudo em todos. Ai, gente, ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em tudo, todas as coisas, ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, tudo em torno dele, e havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre o céu, quer sobre a terra. Então olha só, tudo o que Paulo está ensinando à igreja de Colosso e à igreja de Laodiceia, porque ele foi claro. Lê a carta aí e manda a carta para Laodiceia, porque eles precisam ouvir isso também. Vamos ver, olha só. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não das que são da terra. Olha a carta que Laodiceia recebeu e que esqueceram. Laodiceia estava preocupado nas coisas dessa terra. Esqueceram de olhar para Cristo, para o trono de Cristo, para a glória de Cristo. Esqueceram que Cristo era o cabeça da igreja, que era o cabeça deles. Cabeça que deveria reinar sobre o coração deles. Eles esqueceram e continuaram vivendo as suas vidas autoconfiantes de si e do seu poder aquisitivo econômico e toda a riqueza que tinham e inteligência que tinham. Esqueceram. Eles esqueceram de pensar nas coisas da eternidade para focar nas bens terrenais, nas coisas dessa terra, de ter o seu negócio, de ter, estudar, se formar e ter tudo. Que isso é errado? Não é, mas que não pode ocupar o lugar de Cristo. Gente, quem me conhece sabe que para mim chega a ser abominável pensar sequer em colocar Cristo numa lista. Ah, Cristo é o primeiro, Deus é o primeiro, eu sou o segundo. Pelo amor de Deus, não fala uma blasfêmia dessa. Cristo é o que é. Eu não consigo, gente, de verdade, chega a me doer, assim, de verdade mesmo, só em pensar na hipótese de dizer Deus em primeiro lugar, Cristo é o primeiro na minha vida. Não, gente, não existe isso. Cristo, não existe comparação entre Deus e Cristo com qualquer outra coisa material, com qualquer outra coisa criada. Eles são o Criador. Deus é o Criador e criou tudo por meio de Cristo. Eles estão acima de qualquer lista, de qualquer primeiro lugar. Não existe primeiro lugar para Cristo e para Deus. Eles são o que eles são. Não faz uma lista colocando Deus em primeiro lugar. Não cometa esse erro. Não cometa esse erro. Começa a abrir o teu entendimento. Cristo
Está acima de qualquer lista. Não compare ele com qualquer outra coisa. Cristo é o primeiro, Deus é o primeiro, depois a minha família, depois o meu trabalho, depois os meus estudos, meus amigos, meu negócio. Não faça isso. Porque tudo isso são criaturas, tudo isso são coisas criadas e Cristo é o que é. Ele é Deus. Ele não pode estar em lista nenhuma. Não cometa mais esse erro. Então, a igreja de Laodicenses, dos Laodicenses esqueceram isso. Eles tiraram Cristo de tudo. Cristo não aparecia nem numa lista de primeiro lugar para eles. Eles colocaram a riqueza, os bens, o poderio deles em tudo. E tiraram Cristo, ao ponto que Cristo fala, eu tô à porta e bato. Dando um chute em Cristo para fora da igreja. Uma igreja sem Cristo. Dá para entender uma loucura dessa? A igreja de Laodiceia fez isso, gente. Quando Cristo, que é a vossa vida, Cristo é a vossa vida, se manifestar, só tô lendo assim essas partezinhas. Aí ele vem e fala assim, ó: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruir-vos e aconselhar-vos mutuamente. Olha só, habite ricamente a palavra de Cristo. Ricamente. Essa igreja de Colosso estava habitando neles ricamente tudo menos Cristo. Tudo menos a palavra de Cristo. Essa igreja estava literalmente morna. Não existia palavra. Não existia palavra, não existia santificação, não existia comunhão zero. Olha aqui o ensinamento da carta que eles receberam, que a palavra de Deus habite ricamente em vocês. Olha o Espírito Santo direcionando. Meu Deus do céu, gente. Olha o cuidado de Cristo com a igreja de Laodiceia, porque quando Paulo escreve a igreja de Colosso, a igreja de Colossenses, Paulo não esquece de Laodiceia. Paulo, eu me preocupo muito com Laodiceia. E eu oro por eles e saluda a igreja de Laodiceia por mim. E mais, manda essa carta para eles, porque eu quero que eles entendam isso. Eu quero que eles entendam quem Cristo é e o que Cristo, o papel que Cristo deve ter na vida deles. Olha só, o Espírito Santo preocupado com a igreja de Laodiceia, Cristo preocupado com a igreja de Laodiceia e usando Paulo para exortar a igreja, mandando uma carta como essa para eles. E essa igreja ainda assim morna. E tudo o que fizerdes, Colossenses, continuamos, eu tô lendo Colossenses todas pra gente voltar lá em Apocalipse e encaixando tudo isso aqui, lá. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças, dando por Ele graças ao Deus Pai. Olha só, Paulo mais uma vez falando, tudo que vocês fizerem, tudo que vocês falar, tudo que vocês fizerem em ação, em boas obras, tudo, fazei em nome de Jesus. E dando graças por meio dele a Deus, que dá condições de vocês fazer isso, que dá condições de vocês enriquecer, de vocês terem inteligência para ser médico, para ser químicos, para produzir as medicinas e exportar remédio, ganhar muito com isso, e lã finíssima, roupas caríssimas. Tudo isso é Deus quem capacitou vocês, deem graças a ele. E a igreja de Laodiceia o que fez? Estou rico e abastado e não preciso de nada. Nem de Cristo, nem de Deus. A igreja orgulhosa, arrogante. Estamos bem, para que queremos Deus? Estamos bem, para que Cristo? Vou lá na igreja domingo, né? Faço lá o meu ritualzinho, já marquei presença, popstar, já marquei, já cumpri a minha obrigação. Olha que ponto pode chegar a frieza de uma igreja bíblica. Vocês estão vendo como a igreja de Laodiceia era uma igreja bíblica? Volta lá então. Lido tudo isso, porque essa foi a carta que Paulo mandou para a igreja de Laodiceia. Então, lido isso, agora a gente entende com mais detalhes a exortação de Cristo para essa igreja.
como Cristo se apresenta. Não era novidade para a igreja de Laodiceia que Cristo era o primogênito e que tudo vinha dele, por meio dele, para a glória dele, que ele era o cabeça da igreja. Que ele era o cabeça e que ele deveria ocupar o coração daquelas pessoas. Não era novidade. E Cristo vem e se apresenta assim para eles. E daí ele vem e fala: estou rico e abastado. E não preciso de coisa alguma. Detalhe, eu tinha começado a falar isso antes e desviei o assunto, mas agora eu li aqui e me lembrei. Quando Jesus fala assim: quem dera fostes frio ou quente. Por quê? Porque Jesus está dizendo aqui, porque os frios quem são? Os frios são os incrédulos, os assumidos, aqueles que não querem saber de Deus. Aqueles que não querem nada com Deus, que estão aí nesse mundão fervendo e que não querem nada com Deus, literalmente. Esses são os frios. Os quentes são aqueles crentes verdadeiros que têm comunhão, que cresce. Lembra? Eu comecei a falar isso antes. São aqueles que crescem, desenvolvem, amadurecem, têm uma comunhão com Deus, os filhos verdadeiros responsáveis. Aqueles como da igreja de Esmirna e de Filadélfia que não tiveram repreensão. Os frios, os incrédulos. Os quentes, os crentes fiéis, santificados. E os mornos quem são? Aqueles que acham que estão salvos e que tá tudo bem e que tá bom assim, porque são autossuficientes e acham que a prova de que eles têm tudo é a prova do amor de Deus por eles. É aqueles que acham que não precisam de Cristo, é aqueles que acham que não precisam de uma vida de comunhão, de oração, de meditação, é aqueles que acham que já sabem tudo, é aqueles que dizem: isso eu já sei, isso eu já ouvi. Não, Cristo morreu por mim, não, eu sei que eu não sou salvo por obras, não, capaz, eu sei que eu não sou salvo por obras, eu sei que Cristo tem que ser o primeiro no meu, não, Deus é o primeiro no meu coração, não, Cristo é o primeiro, não, o mais importante para mim é Cristo. Não, esses são o tipo de pessoas frias. E por que Jesus mornas? E aqueles que acham que são crentes e que não são, e que não estão bem, ou melhor, que acham que estão bem, até são crentes, mas que acham que estão bem e não estão. Por que Jesus disse que melhor tu fosse frio ou quente? Por quê? Porque o quente tá bem, tá em comunhão com Deus e tá bem porque justamente sabe que depende de Cristo para tudo. O frio, se tu pregar o evangelho para ele, de repente é mais fácil ele se quebrantar e ser salvo e se tornar um crente bem quente, bem fervoroso. Agora o morno, tu vai pregar a verdade para eles como? Tu vai exortar e corrigir como se eles acham que eles estão bem? Estou rico e abastado, não preciso de nada. Não me precisa pregar o evangelho para mim, eu já sei. Eu não preciso ler este livro, eu já sei sobre isso. Eu já meditei no livro de Romanos, já li tudo, não preciso ler de novo. Não, eu não preciso pregar de pecado para mim. Eu já entendi pecado me separa de Deus, eu já entendi. Já sou um crente maduro, não precisa pregar de pecado para mim. Não, isso aí para mim, isso aí ensina para quem tá chegando na igreja agora, isso eu já sei. Não, eu já dou meu dízimo, eu já dou minha oferta. Não precisa me ensinar sobre isso. Tá dando para entender? Como que tu vai pregar o evangelho para uma pessoa? Como que tu vai mostrar para essa pessoa? Como que tu vai falar para essa pessoa que ela tá errada se ela acha que ela tá super certa? Que ela é teimosa, na teimosia dela, que ela acha que ela já sabe tudo. Ouve aqui, lê aqui esse livro, olha só essa pregação, olha só o que esse pastor falou. Não, eu não gosto disso aí, eu não vou misturar as coisas, eu não sei, eu também já sei isso aí, Não é humilde para aprender com quem aprendeu primeiro que a gente. Não é humilde para aprender com experiências de outros homens de Deus que aprenderam antes que a gente. Por isso que Jesus falou: quem dera tu fosse frio ou quente, porque morno quem te ajuda. Não tem jeito pra ti, se tu não te arrepender eu vou ter que vir uma paulada e vai doer. Porque eu repreendo e exorto a quem amo. E filho de Deus quando é corrigido por Deus, dói. Então ele vem e fala: aconselho-te que de mim, quero ver, 1 hora.
Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriquecerdes, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que possas ver. O que Jesus está falando aqui? Aqui Jesus está vindo com um conselho para eles, para esses mormons. Ei, tu acha que tu já sabe tudo, né? Tu acha que tu já é super crente, super santo, super fiel, porque tu faz boas obras, porque tu dá dízimo, porque tu dá oferta, porque tu vai na igreja no domingo, porque tu participa de um estudo bíblico, porque tu tá rico e tem muito, e tu acha que a prova do amor de Deus por ti é porque tu tem muito, tu acha porque tu já foi salvo pela graça, então tu não precisa crescer espiritualmente, que o que tu já faz já é bom, que tu dá um monte de dinheiro pro teu pastor para ajudar ele, que precisa realmente, mas aí tu acha que tu tá isento de servir na igreja como corpo de Cristo. Orgulho, soberba, tu tá tão preocupado com as coisas deste mundo, com o amanhã, o que vai acontecer amanhã, o que vai ter amanhã, em coisas, em projetos, em coisas do futuro para enriquecer, para prosperar, e tá deixando o principal de lado. Daí ele vem e fala: eu te aconselho que de mim tu compres ouro fino, refinado para te enriquecer. Ei, vem até mim para comprar o ouro fino, refinado, o ouro puro, aquele que enriquece de verdade. Porque tu acha que tu é rico da sabedoria desse mundo, tu acha que tu é rico das riquezas deste mundo, mas tu é pobre, miserável, cego e nu. Eu já falei, já passei sobre isso, né? Infeliz, pobre, miserável, cego e nu. Miserável, que infeliz e miserável, que precisa, uma pessoa totalmente necessitada de misericórdia, uma pessoa miserável, uma pessoa totalmente necessitada de misericórdia, de graça de Deus e da graça de Deus. E eles falam: não preciso de nada. E Jesus está falando: tu precisa do principal, da minha graça, da minha misericórdia. Tu é um infeliz, tu tá nu, tu te gloria das tuas riquezas, da tua lã finíssima que cobre esse corpo, mas tu tá nu espiritualmente diante de mim. Tu não tem nada de comunhão comigo, nada, zero crescimento, zero amadurecimento, zero amor ao próximo. Tu tá nu. E daí ele vem e fala assim, aconselho-te que de mim compres o ouro, então, né, refinado para te enriqueceres, porque não é o ouro, as riquezas deste mundo que te enriquece, mas é aquilo que eu tenho para te dar. É a riqueza do conhecimento, a sabedoria de Deus e de Cristo. Isso é riqueza verdadeira, riqueza espiritual. Lembra que Paulo disse lá na carta para os Colossos e para eles? Procura as coisas do alto. Pensa nas coisas do alto e não nas coisas da terra perecíveis. Pense naquilo que é do alto, nas coisas espirituais. Olha que Jesus usando as mesmas palavras. É em mim que vocês vão encontrar a verdadeira riqueza espiritual para ser rico de verdade. Porque vocês são pobres, vocês são miseráveis, totalmente dependentes. Vocês são ricos aos olhos dos outros, mas no meu vocês são pobres. E aí ele vem e fala assim: vestiduras brancas para te vestir. Lembra que o forte da cidade era a lã negra, a lã daquela ovelha negra, finíssima, raríssima. Cristo vem e fala: não é a lã negra, raríssima, que faz você se vestir de seda dos pés à cabeça para mostrar para as pessoas que vocês são elegantes e finas, não. Vem e compra de mim as vestiduras brancas, a santidade, a pureza, que só em mim vocês vão encontrar, só na comunhão comigo vocês vão encontrar. E o colírio para ungir os olhos e ver. A cidade produzia o colírio para curar os olhos das pessoas, mas eles estavam cegos, eles estavam doentes, enfermos, estavam literalmente cegos. Se preocupem em fazer colírio para curar a cegueira das pessoas, mas é a cegueira espiritual de vocês. Vocês estão cegos.
te aconselho que compre de mim. Que eu te aconselho que tu compre de mim o colírio para lavar os teus olhos e enxergar a tua nudez, enxergar a tua condição de pecador, a tua condição de miserável diante de mim. Olha só, meus amores, tudo isso essa igreja deixou passar, tudo isso eles tinham conhecimento. Paulo já tinha avisado, Epáfras e Timóteo já tinham pregado isso para eles. Era uma igreja bíblica que começou bem e ficou morna. Era uma igreja que era fria, se converteu, ficou quente, e aí depois o tempo foi passando, por serem ricos, por se preocuparem com as coisas deste mundo e não com as coisas do alto, esqueceram do cabeça da igreja, do corpo, cabeça, aquele que deveria guiar o coração deles, esqueceram, tiraram Cristo da vida deles individualmente, tiraram Cristo da igreja e tocaram o barco sozinhos e acharam que não precisavam de mais nada. Então Cristo veio e fala, vocês são pobres, miseráveis, seguem nus. Vocês estão nus de sabedoria, vocês estão nus de comunhão, vocês são miseráveis, totalmente dependentes da minha graça e da minha misericórdia. Eu aconselho que vocês voltem, que vocês se arrependam e voltem a mim. E esse compre de mim não é um comprar que nem o falso evangelho ensina que tem que pagar, né? Para ter o Espírito Santo, pagar para ter comunhão, pagar, sacrificar. Não. É vinde e comprar e sem dinheiro. É vinde e comprar e sem dinheiro. Vinde reconhecendo, vem de mãos vazias, ao contrário, vem de mãos vazias, clamando por misericórdia e por arrependimento. E que eu vou estar pronto para te saciar da verdadeira riqueza. Então ele vem e fala assim, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então aqui, esse eu repreendo e disciplino a quantos amo. Aqui é a prova de que Cristo está falando com uma igreja. Porque Cristo não ama quem não é igreja. Cristo ama os escolhidos. Cristo ama os eleitos. Cristo ama o corpo dele, a igreja. Aqui é uma carta à igreja de Laodiceia. Cristo ama a igreja. E ele, quando ama, se é necessário, ele repreende e exorta. Ele repreende e exorta. E a exortação e a correção dele dói. Eu repreendo e disciplino quantos amo. E é uma repreensão. Essa palavra eu estava meditando ontem, estudando. Essa palavra repreendo e disciplino, em algumas traduções, e castigo a quantos amo. Essa palavra no original é uma repreensão e um castigo físico. É uma repreensão e um castigo físico. Aqui não é perda de salvação, como se ensina por aí. Aqui não é perda de salvação para quem ensina aí que salvação se perde. Sempre bom lembrar, salvação não se perde, salvação se tem ou nunca se teve. Isso é amém, consumado, é a verdade. Salvação se tem ou nunca se teve. Fomos salvos desde antes da fundação do mundo. Nosso nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. E isso está escrito em vários lugares na Bíblia. Então, não existe perda de salvação, mas ensinam que aqui está falando que essa repreensão e essa exortação de Jesus para essa igreja, e de bater na porta e abrir, quem abrir, se não abrir, vai para o inferno e perde a salvação. Isso aqui não está falando nada disso. Essa palavra exortar e corrigir, castigar no grego, significa um castigo físico. Arrepende-te, porque senão eu vou vir contra ti com uma doença, com uma enfermidade, com um açoite, com algo nessa terra e que vai doer. Eu vou te colocar em cama, eu vou te colocar uma doença, eu vou tirar tudo que tu tem, eu vou fazer algo, a minha repreensão, o meu castigo vai vir contra ti com toda a força por causa da tua autossuficiência, por causa da tua arrogância e do teu orgulho. Porque tu diz que tu não precisa de nada nem de ninguém, inclusive de mim. Tu me colocou para fora da tua vida, tu me colocou para fora da igreja. E tu acha que tu tá bem assim? Que tu não precisa de mais nada? Tua comunhão comigo é zero? Eu não apareço em nada nos teus planos do teu dia a dia?
a esse ponto de mornidão, a esse ponto de frieza, de apagar o Espírito de Deus na vida de vocês, chegou a condição: eu vou vir contra vocês. E a palavra é um castigo físico. Eu vou castigar vocês de uma maneira dura, para vocês despertar. Então arrepende-te. Então ele fala: arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei com ele, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Cristo está dizendo: estou à porta e abro. Usado muito esse versículozinho, né, para falar de evangelização, para salvar. Ó, Cristo está batendo na tua porta, abre, né? Isso aqui os arminianos pregam muito, isso aqui o falso evangelho prega muito. Ó, Cristo quer entrar, mas tu tem que abrir. Não, nada disso. Isso aqui está dizendo, é Cristo dizendo: o evangelho está sendo pregado. Olha aqui a carta para vocês. Olha o último recado que eu estou mandando para vocês, através de João. Olha o recado que eu tô dando para vocês através do canal Fundamento agora. Eu tô à porta, eu tô batendo, eu tô mostrando para vocês a tua condição, eu tô mostrando a realidade de vocês. Eu vim para as ovelhas perdidas, eu vim pro doente, eu vim pro enfermo, e tu tá morto, vegetando como a igreja de Sardes, na tua autossuficiência. Tá dando para entender? Não é, abre a porta, porque Cristo está batendo, e se tu não abrir, tu vai pro inferno. Cristo tá batendo, deixa ele entrar no teu coração. Nada disso. Blá, blá, blá. Erro herético de ensinamento de falso profeta, de pessoas, algumas até sinceramente enganadas, mas de erro de interpretação, de não meditar nas escrituras da maneira que tem que ser entendida. Em primeiro lugar, é uma igreja. Há uma igreja que foi regenerada e é uma igreja que todos, veja que não se escapava nenhum dessa mornidão. Lá em Sardes ainda tinha uns poucos que não se mancharam as vestiduras, foram fiéis. Aqui não tinha ninguém fiel. Aqui foi uma igreja que esfriou por completo, amornou por completo. Uma igreja unida no pecado, unida no desânimo espiritual, unida na falta de comunhão. Um foi contaminando o outro e todos ficaram contaminados, felizes e contentes, ricos e abastados, e pobres, miseráveis, cegos nus diante de Deus. E o castigo vai vir com tudo para cima de todos eles. Como igreja, essa igreja vai deixar de existir. Não vamos ser usada por Cristo para nada, para ser luz neste mundo. Mas como pessoas individuais, o castigo vai vir. Castigo e repreensão, castigo duríssimo, físico, que vai abalar a estrutura deles para sacudir, para eles entender que eles precisam ser humildes para reconhecer que a gente não é nada, que nós somos pó e dependemos de Cristo, que é o cabeça, que nele tudo subsiste, que se estamos vivos e temos o que temos, o ar que respiramos, é porque Cristo permite. Porque o dia que Deus disser acabou, acabou. E essa igreja tinha esquecido tudo isso. Então ele vem e fala: arrepende-te, estou à porta e bato. Repito, não é o blá 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 do falso evangelho. Abre porque Cristo quer entrar no teu coração. Nada disso. Isso aqui é Cristo exortando. Tu já conhece a verdade, Tiquitó? Eu tô usando os meus servos para pregar para ti. Tu ouviu essa verdade de Paulo? Tu ouviu essa verdade de Epáfras, de Timóteo? Tu ouviu, agora tu tá ouvindo através dessa carta escrita por João, que eu mandei ele escrever. Ei, crente, filho de Deus regenerado, preguiçoso, acomodado, o canal Fundamento tá pregando a verdade pra ti, tá mostrando a tua condição, que tu acha que tu tá salvo, que tu tá bem, que tu tá tranquilo, que a tua comunhão tá zero. Eu tô salvo pela graça, mas a minha preocupação é com o mundo, é com as coisas deste mundo. Eu tô batendo na porta. Eu tô mostrando a realidade de vocês. Quem ouvir a minha voz, quem ouvir o que a carta de João está dizendo aqui, o que eu estou falando através de João, o que eu estou usando a minha serva no canal Fundamento e outros servos espalhados pelo mundo inteiro para pregar, que eu estou à porta, estou batendo, estou exortando e corrigindo, quem ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Ou seja, comunhão. Eu vou de novo.
derramar minha graça sobre vocês, e vocês vão crescer espiritualmente, e vocês vão desenvolver, e vocês vão ser servos bons e fiéis, servos obedientes que vão crescer espiritualmente, e eu vou cear com vocês e vocês vão cear comigo. Comunhão. Ceia é comunhão. Eu tô falando, Cristo tá falando, através, Cristo usa, eis que estou à porta. O que é a porta que a gente já estudou? A oportunidade da pregação do Evangelho. Eu estou à porta, estou batendo, eu estou usando os meus meios, os meus instrumentos, os meus servos para pregar o Evangelho para vocês. Aquele que ouvir e se enxergar, reconhecer que a sua autossuficiência não passa de basura, de lixo, de obras e trapos de imundícia, que é miserável, cego e nu e que dependem de Deus e de Cristo para tudo. Quem reconhecer, eu entrarei na vida dele com toda a força, em comunhão, e cearei com ele, comunhão, aliança. Vou despertar o espírito que está apagado, entristecido, e ele vai começar a desenvolver, ter comunhão e frutos, e conquistar as recompensas e o galardão na eternidade. E ele vem e fala do galardão agora, olha só. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo, no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha aqui. Apesar do que essa igreja estava a condição espiritual dela, Cristo vem com a misericórdia, dá o conselho, vem até mim, compra o que realmente importa, te preocupa com as coisas espirituais, eu tô avisando, arrepende, eu tô batendo, eu tô avisando, eu tô usando os meus meios para te despertar da tua cegueira espiritual, eu tô te despertando, se tu ouvir a minha exortação, a minha correção, eu vou ter comunhão contigo de novo. E outra, tu vai ser digno de receber um trono para governar comigo. Galardão, recompensa, que só é dado para filho de Deus, para vencedor, ao vencedor. Tá vendo como é uma igreja de filhos de Deus, mas filhos de Deus preguiçosos, negligentes, endurecidos no seu coração, na sua autossuficiência, abandonaram a comunhão? Gente, vocês viram? E é a igreja toda. Que coisa triste, uma igreja toda. Nem o pastor se escapava. Porque carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Conheço as obras de vocês, não são frio nem quente. Ninguém escapava, nem o pastor, nem os obreiros, nem o povo, ninguém. Todo mundo maravilhado com a riqueza e com as coisas deste mundo, com a tecnologia desse mundo. Gente, é o retrato da igreja de hoje em dia. Assim estão as igrejas bíblicas. Ei, hoje vocês viram que a gente não falou de seita? E porque não vale nem a pena falar. Porque Jesus foi claro. Eu repreendo e exorto quem eu amo. Seitas e falsas igrejas, não existe Cristo lá. Ele não ama. Ele ama a igreja. Por isso que a gente nem falou. Igreja aqui, a condição dessa igreja que já era tão terrível, que olhando assim, espelho com espelho, parecia até uma seita, uma igreja mundana, mas não era a igreja de Cristo. E ele deixa claro isso. Eu repreendo e exorto quem eu amo. Só que a repreensão de Cristo é doída. A disciplina de Cristo é doída na vida de um filho de Deus. E se tiver que ser, inclusive, com a própria morte, vai ser. Mas para que aquela alma se salve, para que o espírito se salve. E ele reconheça que ele é um caco, que ele é pó, que ele não serve para nada sem Cristo. Sem mim nada poder fazer. E essa igreja estava fazendo tudo sem Cristo. Eles esqueceram que Cristo era o soberano de todas as coisas. Gente, já pensou? Uma igreja sem Cristo. Uma igreja onde Cristo não é lembrado. Uma igreja onde Cristo não é exaltado. Uma igreja onde é tudo feito mecanicamente, religiosamente. Uma igreja que se prega a sã doutrina, mas que não se vive. Por causa das preocupações deste mundo. Existe uma igreja assim? Existe, gente. Infelizmente existe. Igreja bíblica, assim.
Olha que tragédia. Então, meus amores, deu para entender que esse recado de Cristo, estou à porta e bato, não é nada de Cristo, entra no meu coração, eu quero entrar, Cristo implorando para entrar. Abra a porta do teu coração, entrega o teu coração para Cristo. Não, nada disso. Não tem nada a ver com isso. É simplesmente Cristo nos exortando através da palavra dele, dizendo: vocês já conhecem a verdade, vocês têm os meus servos, vocês têm a Bíblia, vocês já sabem. Ouve o Evangelho. Esse mesmo Evangelho que despertou vocês da morte espiritual, esse mesmo Evangelho é o que sustenta vocês, esse mesmo Evangelho é o que faz vocês crescer, esse mesmo Evangelho é o que santifica vocês, esse mesmo Evangelho é que fortalece vocês, esse mesmo Evangelho é que conduz vocês a fazer as boas obras, esse mesmo Evangelho é o que conduz vocês a fazer as boas obras para alcançar as recompensas, o trono, e governar com Cristo por toda a eternidade. E aí? Será que vale a pena perder tudo isso e ser um crente preguiçoso, um crente negligente e pagar a consequência do repreendo e castigo aqueles que eu amo? Sempre bom lembrar, Cristo só corrige igreja, filhos, bastardos não. Aí às vezes tu vê aquele falso crente, aquele falso líder, aquele falso bispo enriquecido, podre de rico, poderoso, aquele pessoa má, de mau caráter, triunfando, e você fala: puxa, Deus não faz nada, Deus não vê. Não, e Deus não tá nem aí. Ele tá levando a vida dele. É um bastardo, não é de Deus. Deus não corrige, não exorta quem é bastardo, quem não é filho. Agora, se tu é filho e tu tá querendo viver uma vida que nem um bastardo, tu tá ferrado, desculpa lá a palavra. Se tu não te arrepender, se tu viver uma vida de mornidão, querendo ser um crente como o mundo é, porque tu acha que os incrédulos não são repreendidos, meu caro, Deus vai vir e vai te arrancar as orelhas fora. Pelo teu bem, porque Ele te ama e vai doer. Então, meus amores, te avalia para ver se tu não é um crente autossuficiente, uma pessoa que acha que não precisa de nada nem de ninguém, que tem vivido a tua vida, o teu cristianismo sem Cristo. Sou cristão, mas sem Cristo. Sem uma vida de santidade. Avalia e te arrepende. Vai aos pés de Jesus e compra dele colírio. Aqui é o colírio. Aqui o colírio, para limpar os teus olhos, para que tu enxergue. Olha aqui a riqueza, o ouro puro, finíssimo, que ele tem para te oferecer. Vá até ele enquanto há tempo, enquanto ele não venha a ti como um ladrão na noite e te castigue e te repreenda como tu merece. Que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades e que haja um entendimento de que, por mais fraco, por mais débil, por mais morno que possa estar um crente, que ainda há tempo de arrependimento. Ainda há tempo de arrependimento, ainda a misericórdia e a graça de Deus podem te alcançar. Basta tu te humilhar e reconhecer que tu depende daquele, do único, que por ele todas as coisas existem e que tudo subsiste ao poder da palavra dele. Amém. Que Deus abençoe você. Até a próxima.